As bets prometem diversão e dinheiro fácil, mas por trás das apostas existe uma indústria bilionária movida por tecnologia, matemática e estratégias para manter o jogador conectado. Uma investigação da agência pública mostra que abrir uma bet clandestina pode custar muito pouco e revela que existem ferramentas disponíveis para colocar plataformas ilegais no ar em pouco tempo. As reportagens também explicam como algoritmos, inteligência artificial e técnicas de design analisam o comportamento dos usuários em tempo real. Cada clique, cada depósito e cada hesitação podem gerar novos estímulos para que o jogador continue apostando. Especialistas afirmam que as plataformas são desenvolvidas para garantir vantagem estatística às empresas no longo prazo. A investigação vai além. Ela mostra que uma bet investigada por suposta ligação com o jogo do bicho foi comprada por uma multinacional que, mais tarde, recebeu autorização para operar no Brasil. O caso levanta questionamentos sobre fiscalização, regulamentação e os critérios de idoneidade adotados pelo governo. Terça-feira, 14 de julho de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento aqui no ICL. Aproveito para te convidar para participar do programa junto com a gente, então entra lá no papolegal.app e vota na nossa enquete. E aí você já tem, claro, um spoiler do nosso tema de hoje. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você acredita que a regulamentação das bets protege os apostadores? E aí você vota, sim, ficou mais seguro, ainda há muitas brechas ou não, o sistema continua favorecendo as plataformas. Eu vou conversar sobre esse assunto com a jornalista investigativa, repórter da agência pública também, a Amanda Audi, que já veio aqui outras vezes no Em Detalhes. Amanda, é um prazer falar contigo, seja bem-vinda. Oi, Gabi, boa tarde. Prazer é todo meu. Que bom estar aqui de novo. Muito bom estar aqui para te receber, inclusive para falar da sua matéria, que num momento como esse tem um valor, assim, eh, muito importante, Amanda. Uma investigação, né, que mostra que abrir uma plataforma de apostas ilegal hoje pode custar menos de R$ 1.000. Você vai explicar muito melhor como é que funciona para operacionalizar, né, uma bet no Brasil hoje, mas como é que essa facilitação do acesso, para além de você me explicar sobre a sua investigação, eu queria ouvir sua análise também, né? Como é que facilitar isso, esse acesso ao negócio das apostas, acabou transformando o Brasil, né? Virou um celeiro para essas plataformas, que muitas vezes são clandestinas, que operam sem fiscalização, enfim, você tem dados sobre isso e vai poder explicar muito melhor para a nossa audiência. Sim, bom, Gabi, eu acho que uma das principais questões que a gente teve nessa reportagem foi contar sobre essa facilidade de você criar uma bet ilegal sem fazer uma propaganda delas, porque de fato é muito fácil, é muito barato e é muito difícil de você ter algum tipo de problema legal. Existem várias maneiras que você pode se prevenir disso. Vou contar aqui mais ou menos o que a gente descobriu. Nossos editores vieram com essa provocação, né? Como é que se cria uma bet no Brasil? E a gente começou pela maneira formal. As bets, as apostas, as casas de apostas que são regulamentadas, que têm o registro no governo federal, elas têm que pagar uma outorga que é de R$ 30 milhões. Elas precisam pagar licença, elas têm que pagar impostos, elas têm uma série de obrigações que torna essa operação super cara. Como vocês podem imaginar, uma bet ilegal não tem que cumprir nada disso. Ela basicamente só precisa de um lugar para operar, então seria um domínio, uma API, algo assim, algo que faz a plataforma rodar, e é isso. Não tem mais nada, não tem auditoria, não tem que pagar por outorga, não paga imposto.
e não paga nem prêmio, porque assim, uma bet legal tem a obrigação de distribuir uma parte do que ela recebe em prêmios, né, nas apostas que foram feitas na sua plataforma. Uma bet ilegal, quem é que vai cobrar que esses prêmios vão ser pagos ou não? Inclusive, o sistema pode ser facilmente manipulado para que os jogadores até possam ganhar uma vez ou outra, para que eles acreditem que eles vão ter possibilidade de ter um faturamento alto ali. Mas no fim, é claro que eles não vão conseguir ganhar muito mais, porque só tem uma pessoa que lucra com um negócio desses, que é o dono dessa bet. Então, assim, quando a gente começou a perseguir essa história, ficamos impressionados com a facilidade que é você criar uma plataforma dessas. A gente encontrou a plataforma sendo vendida, que é o script, a ferramenta que faz a plataforma rodar, até de graça. Tinha promoções por R$ 9,90, tinha por R$ 100, por R$ 200. É só você entrar num desses sites de pirataria, em grupos do Telegram ou no WhatsApp, que você encontra muito facilmente esse tipo de oferta. Então, para a gente era realmente complicado ter que falar sobre isso sem parecer que a gente está favorecendo algo que é ilegal. Mas a gente acredita que, inclusive, mostrar que isso é tão acessível, que isso é tão fácil, é algo importante para que quem deve fiscalizar, né, para que os órgãos competentes, de fato, vão atrás e tentem impedir que esses negócios continuem se proliferando com tanta facilidade como a gente vê agora. Então, assim, claro que a gente não fez uma bet ilegal, mas se a gente quisesse, o nosso custo seria de menos de R$ 1.000 para botar esse site no ar. E, basicamente, esse valor se pagaria muito rapidamente. A gente conversou com um rapaz que foi dono de uma bet legal. Ele gastou R$ 100 para começar. Isso foi basicamente para ele comprar o domínio. O sócio dele pagou o resto dos custos. E nas primeiras semanas, eles faturaram R$ 10.000. Ele gastou mais Então, assim, US$ 200 de anúncios, né. Eu li o caso desse designer, né, que montou essa bet desembolsando R$ 100. isso, que na hora que você monta a plataforma, você tem que mostrar para as pessoas que ela existe. Então ele botou anúncios em sites pornô, conteúdo adulto, basicamente, que são aqueles que as pessoas podem clicar ali do lado. No momento em que começou a aparecer esses anúncios, usuários já começaram a ir para a página dele e apostar. Porque até um dado que a gente coloca na matéria, a maioria das pessoas não consegue perceber se a bet que elas estão apostando é legal ou ilegal. A aparência é muito parecida. Pouca gente sabe as diferenças entre uma bet regularizada ou não, o que você tem que procurar para saber se ela está legalizada, e até quais são os benefícios de você estar apostando num site que é regularizado. Então, na matéria também a gente mostra quais são essas diferenças, o que você tem que levar em consideração. Porque, de fato, quem monta uma bet ilegal tem todo o interesse que as pessoas se confundam e vão até o site delas esperando que vai passar desapercebido ali, que as pessoas gastem muito, muito dinheiro ali e percam cada vez mais para que elas lucrem cada vez mais. Amanda, eu também pegando aqui esse exemplo, né, você citou aqui o caso desse designer, né, de R$ 100, de início para comprar um domínio, você também citou, ofertas de venda de scripts, né, que são aqueles códigos de programação desse sistema todo, muito baratos, então 9,90. Tem modelos, pela sua investigação, oferecidos até de graça, porque grupo de pirataria, Telegram, enfim, WhatsApp, essas plataformas de conversa. Então, no fim das contas, é um negócio que tem um investimento baixíssimo, né. E aí você tem o uso para explicar o funcionamento dessa cadeia também, que é um pouco mais complexo. É o uso de servidores no exterior. Aí, para pagamento, são intermediadores também que operam, então é um limbo jurídico.
Eu fico me perguntando como é que se fiscaliza isso, né? Tem bloqueio de sites hoje pela Anatel, é uma medida que eu me pergunto qual é o limite, até onde ela consegue chegar fiscalizando, porque surge um link novo toda hora. A secretaria, que cuida dessa parte, né, Secretaria de Prêmios e Apostas, que você ouviu também, reconhece que tem, uma capacidade de interdição que ainda tem deficiência bastante importante, deficiência estrutural. Então, qual é o limite de fiscalização que se trabalha hoje no Brasil? É enxugando gelo? Pois é, essa parte é um pouco desesperadora mesmo, Gabi, porque a rapidez com que esses sites, essas plataformas se proliferam é muito maior do que a velocidade do poder público para fiscalizar e para tirar do ar uma plataforma ilegal. Então, até a gente conta ali nessa investigação que quando a Anatel tira do ar um site, é muito provável, é muito possível que os donos dessa bet ilegal criem um novo domínio imediatamente e já volte a operar imediatamente. Inclusive, muitos deles já operam com mais de um domínio. Tem ali dois, três, quatro, porque cada domínio custa em torno de R$ 100. E é claro que esse valor deve se pagar muito rapidamente. Para eles é muito interessante que você tenha vários domínios operando ali, né, para que na hora que um, porventura, caia, existem outros que vão compensar. A Anatel derrubou mais de 40.000 sites, plataformas ilegais já de apostas. Isso desde o ano passado. É um número muito alto, mas não tem como a gente comparar com o tanto de sites, de plataformas que existem atualmente no ecossistema online. Não tem como saber quantos estão operando, quantos que são brasileiros ou não, porque internet é essa coisa, né? A gente muitas vezes entende ela como uma terra sem leis, porque muitas vezes não tem uma fronteira geográfica muito clara. Como você comentou, Gabi, muitos desses sites têm servidores de fora do país, então geralmente são feitos em países como Curaçao, como Malta, acaba entrando num limbo jurídico ali, porque para você derrubar, você muitas vezes precisa da cooperação de países, de outros judiciários, né, enfim, e operando em nuvens também de fora do país. E essa questão dos intermediadores de pagamento é muito importante e pelo que a gente apurou nessa matéria, é um dos principais pontos que podem evitar, a proliferação das bets ilegais, porque basicamente, assim, quando você faz um pagamento para uma bet ilegal, quando você manda um Pix, geralmente você não está pagando para um banco, para a Caixa, por exemplo, o Banco do Brasil, para alguma instituição que existe, que a gente conhece. Geralmente vai para uma intermediadora de pagamento, então é uma empresa com o CNPJ desconhecido, enfim, uma empresa que você nunca ouviu falar e que daí essa empresa faz a ligação com alguma instituição financeira. Como tem essa intermediação, muitas vezes o Banco Central não consegue ter acesso às apostas que estão vindo nesse sistema ilegal. Acaba ficando, mais uma vez, um limbo e elas operam livremente. Então, uma das iniciativas que o governo teve muito recentemente e que vai começar a operar até o fim do ano agora, é de que exista um controle mais efetivo sobre essas intermediadoras. A gente está mostrando na matéria que tem um site chamado Bet Fiscal, é um site que monitora bets ilegais. Eles fazem uma compilação de vários sites e plataformas que operam na ilegalidade, e eles viram que de 358, se não me engano, operações bancárias que eles estavam apurando, existiam 13 intermediadoras de financiamento. Então, são 13 empresas que se revezam para que esse dinheiro saia do bolso do apostador e vá para o bolso do dono da bet ilegal. São empresas que têm que ser investigadas. Alguém tem que entender o que está acontecendo, por que esse dinheiro está saindo tão facilmente de uma ponta e indo para outra, mesmo a gente sabendo que isso é um crime. Pois é, e muitas dessas plataformas ilegais, isso você explica muito bem na reportagem também, né, Amanda, elas clonam
e falsificam jogos para controlar o quanto que vai ser pago em prêmios. Então, eu queria entender, eu acho que todas nós, na verdade, né, também você faz a reportagem e sai com muitas perguntas a partir da sua investigação. Então, como é que isso funciona, né? Como é que, a gente pode dizer que o brasileiro que acessa essa plataforma de aposta está jogando contra um sistema que, na verdade, ele já está pré-programado para fazer ele perder, né, para dar prejuízo para o apostador, no caso, para ele. Exatamente. Há alguns anos a gente viu aquela febre do Candy Crush, daqueles joguinhos, como é que é? Tinha uma da fazendinha, né, tinha vários joguinhos que as pessoas passavam horas jogando ali. Quando começam esses joguinhos, de apostas, tipo tigrinho, a estética é muito parecida. São coisas muito bonitinhas, personagens fofos, aquelas coisas coloridas, a simulação de um cassino todo divertido em que parece algo muito legal de você estar participando ali, parece ser até uma diversão. E parece que você vai ter uma oportunidade de ganhar dinheiro. Porque muitas vezes o sistema é até preparado para que você ganhe na primeira e segunda vez que você está jogando, para que você fique com uma impressão que você está com sorte. E daí com isso você continua jogando, porque você quer repetir aquela sorte do começo. E como você bem comentou, Gabi, o sistema é feito para as pessoas perderem. E isso é uma coisa muito importante de deixar claro, que mesmo nas bets regularizadas, que são as bets regulamentadas no governo federal, ainda assim elas não têm obrigação de pagar 100% das apostas que elas receberam. A obrigação delas é de devolver 85% das apostas, em geral. Então, nada garante que você que deu ali 10, 20, 30, 100, 5 mil reais, vai saber quanto que você está apostando ali, vai ter aquele dinheiro de volta em algum momento. Não tem nada que garanta isso. Já numa bet ilegal, você não tem a possibilidade de ganho nenhum. Zero. Não tem como você saber como aquele sistema funciona, não tem auditoria, não tem nenhum tipo de salvaguarda. Então, mesmo que você ganhe, é possível que você não receba o pagamento, porque quem é que vai cobrar na justiça uma empresa que não está no Brasil, que não tem nome, que não tem um CNPJ, você não sabe quem está ali por trás daquilo, que jogo é aquele, que ferramenta que criou aquela situação. É basicamente jogar dinheiro fora. Não existe outra maneira de falar isso. E é jogar dinheiro fora para uma camada da população de renda mais baixa. A gente já tem estudos mostrando o impacto das bets, né, no começo, e o começo é poucos anos atrás, a gente falava: "Ah, ainda não dá para medir o impacto, a gente sabe que vai ser devastador, mas ainda não sabe o quanto". Agora a gente já sabe, né, o impacto é muito maior, para quem ganha até 5 salários mínimos, não é à toa que o governo também tem que lançar ao mesmo tempo o Desenrola, enfim, mostrar uma preocupação maior, que está vendo que esse fenômeno está acontecendo, ter ações específicas no Ministério da Saúde, o SUS acaba ficando sobrecarregado também nesse sentido, enfim, tem um potencial nocivo para o orçamento dessas famílias, né, o orçamento básico, aqui a gente está falando de competição com gastos essenciais, como alimentação, por exemplo, mas tem casos mais graves, de vício, de gente que perdeu a casa, que teve a saúde mental seriamente comprometida, né, Amanda? Acho que estão cada vez mais a gente está vendo se proliferar também nas manchetes da imprensa esse tipo de situação e até casos mais graves. Sim, até gente que perde a vida por causa Isso. da ludopatia, que é o vício em jogos. É algo que existe, é algo que a medicina já conhece. E então é claro que a culpa não é das pessoas que estão apostando. Se existe um vício, é uma questão de saúde, é uma questão de saúde pública. E aí eu acho que entra uma parte muito importante de tudo isso, Gabi, que é o papel dos influenciadores, que é um dos elos mais importantes de como essas bets vão chegar até as pessoas. Porque é claro que você pode ter contato com uma bet, com uma casa de apostas, quando você navega pela internet, quando você está conversando com amigos, enfim,
alguém te manda o link, pode vir por vários motivos. Mas, quando alguém que você segue nas redes sociais e você admira como um influenciador, como um atleta, como tantas pessoas que a gente vê por aí, te fala que se você apostar numa casa de apostas X, você vai ter um retorno, que está pagando mais, quando ele faz um incentivo para isso, fica muito mais fácil que você se sinta encorajado a fazer uma aposta. Então, nessa matéria e em outras matérias da série sobre bets que a gente está publicando na agência pública, a gente mostra que os influenciadores muitas vezes enganam as pessoas que estão ali consumindo seu conteúdo para mostrar que o negócio, que as apostas são muito mais rentáveis do que elas são de verdade. E como eles fazem isso? Eles usam, muitas vezes eles estão ali e eles mostram eles mesmos jogando, né? Ah, eu estou indo para o jogo aqui, vou fazer uma aposta aqui no site X. E daí mostra ali, nossa, meu Deus, ganhei tanto. Muitas vezes, e isso a gente está mostrando que tem investigações da Polícia Civil já que comprovam isso, muitas vezes eles estão mostrando uma conta que é programada para ganhar. E não é essa conta que quando você baixa lá o site da Bet, você vai ter acesso. Ninguém tem acesso a essa conta, a não ser o influenciador, que quer mostrar que o ganho é garantido. Então, assim, você não vai ter o mesmo acesso que ele àquela questão, aquele programa em si, e você pode ter certeza absoluta, que ele está sendo pago muito, muito bem para emprestar o seu rosto, o seu nome, a sua fama, a sua credibilidade para uma casa de apostas, para que uma casa de apostas tenha mais apostas. Amanda, já chegando aqui ao final, e eu não quero deixar de fazer essa pergunta, mesmo que seja rápido aqui, eu quero falar sobre também o impacto que a gente tem hoje para poder trazer essa questão para o debate público mesmo, né, e da responsabilidade como órgão de comunicação. Aliás, é sempre um prazer conversar com vocês sempre na agência pública, né, porque a agência pública, assim como o ICL, não aceita dinheiro de bet para fazer seu trabalho, né, inclusive faz um jornalismo investigativo, mantém a independência. Mas hoje a gente vê principalmente na Copa do Mundo, acho que isso ficou bastante escancarado, um financiamento massivo. E não é só da mídia tradicional, de novos canais também. Tem a Cazé TV, enfim, não só a Cazé, mas tem um alcance enorme. E isso compromete, acho que impacta no debate da comunicação, porque se tem um apresentador ali dizendo: ah, olha aqui, fiz tanto, tenta fazer tal aposta em tal horário, enfim, o debate público sobre o vício, sobre o endividamento das famílias, também fica comprometido por conta disso, né? Sim. Bom, primeiramente o prazer é todo nosso de conversar com vocês aqui. O ICL é nosso super parceiro e é muito bom a gente estar junto nessa caminhada de fazer jornalismo investigativo sem dinheiro de bets. Claro que tem muitas matérias sobre esse assunto bem impressas de modo geral, mas eu acredito que só por a gente não ter nenhum tipo de financiamento, né, nem a gente nem vocês, ajuda numa investigação que seja realmente mais isenta, até porque bets estão em todo lugar agora. Bom, eu acho que essa questão dos canais, né, dos novos canais, dos novos meios de comunicação, segue um caminho muito parecido com o que a gente estava comentando antes. No caso do que a gente está pensando aqui, da Cazé TV, já faz muito tempo que a Cazé TV não é mais só o próprio Cazé, quando ele estava lá no Twitch, fazendo suas transmissões ao vivo, da casa dele, enfim. Ele é um moço muito simpático. A logo ainda é a carinha dele, né, aquele desenho, enfim, então acho que acaba tendo uma proximidade com as pessoas ali. Porém, a empresa já cresceu muito, já foi comprada por uma gigante ali, que se chama Live Mode. Essa Live Mode que tem investimento do grupo XP nela e que tem também a ligação com os direitos de transmissão dos clubes de futebol. Então eu deixo um convite aqui também para quem está assistindo. Tem uma outra matéria que a gente fez, essa série de reportagens da Pública, que fala sobre essas relações da Casa TV.
com a Live Mode, com o Grupo XP, e tentando mostrar como que o dinheiro da aposta, que sai do bolso do apostador, da pessoa que está sem dinheiro para pagar as contas no fim do mês, enfim, pode chegar até o bolso de um financiador, de alguém do mercado financeiro, de alguém que faz parte do Grupo XP, que é um dos maiores do Brasil, do mundo, da América Latina pelo menos, enfim. Então, nada nisso é, é por acaso. Eu acho que muitas vezes se simula uma espontaneidade, se simula uma proximidade com as pessoas para mostrar que ali é tudo seguro, só para mascarar algo que está por trás ali e que muitas vezes movimenta milhões, bilhões de reais com grandes grupos financeiros, que daí sim tem muito interesse que você bote a mão no bolso e continue apostando sem parar. Então, enfim, acaba ficando muitas vezes esse custo da saúde mesmo, numa responsabilidade individual, o que é um grande problema, né? Claro. Porque a gente fala, geralmente eles comentam assim, já com responsabilidade, jogo também tem que ter cuidado, enfim, não exagere e tal. Mas é muito complicado você colocar toda essa responsabilidade nas mãos de uma pessoa que muitas vezes está desesperada para conseguir um dinheirinho ali, enquanto essa engrenagem gigantesca está funcionando e a gente é muito pequeno perto disso, né? As pessoas têm outras questões, elas têm sonhos, elas querem viver, elas querem poder sair, elas querem poder comprar alguma coisinha, elas querem pagar suas dívidas, enfim. E como é que a gente vai só colocar, o peso dessa conta todo numa decisão individual ali, né, É na hora impossível. de você saber parar ou não. É É complicado, é impossível. uma questão de saúde pública mesmo. Com certeza, é impossível num país extremamente desigual como o Brasil, né, Amanda? Eu quero muito agradecer aqui a sua presença, sempre um prazer te receber no Em Detalhes e no ICELI também. Obrigada e até uma próxima, querida. Eu que agradeço, até a próxima. Parabéns mais uma vez para Amanda Audi pela reportagem, para a agência pública também. E eu quero te fazer um convite aqui falando do Flávio Bolsonaro, que se apresenta sempre como essa face moderada do bolsonarismo. A investigação do ICL encontrou e conta uma outra história. Você acompanha aqui com a gente a trajetória política de Flávio no novo documentário Flávio Bolsonaro, a verdadeira história do filho 01. Tem a apuração de Juliana Dalpiva, Igor Melo, Bruno Paes Manso, outros jornalistas também. E vamos ouvir de fontes que viviam intimamente com o Flávio e que romperam com o bolsonarismo. Anota aí na sua agenda, 23 de julho, uma quinta-feira, 8 horas da noite, faremos a estreia ao vivo e gratuita com mediação do Eduardo Moreira. Garante o seu ingresso. Em detalhesicl.com.br, vem com a gente que é de graça e continuamos aqui na nossa programação. Agora tem Mercado e Investimentos, depois o Rolê ICL. E você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Tudo o que você sabe sobre Flávio Bolsonaro é a imagem que construíram sobre ele. Dos escandalosos esquemas de rachadinha na Assembleia do Rio, até toda uma operação para colocá-lo como herdeiro do clã Bolsonaro. Uma investigação do ICL vai mostrar o que até hoje ficou guardado a 7 chaves pelo bolsonarismo, com documentos inéditos. Marque já na sua agenda o dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite.